Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você em mais um programa Gente de Fé. Como é bom poder falar. Puxa sua cadeira, sente-se, vamos conversar um pouquinho. Ou melhor, vamos nos privilegiar em ouvir as histórias que chegam neste programa. Eu, particularmente, posso dizer que fiquei durante bons anos apresentando, depois tive a graça de ter a Cris como apresentadora do programa no ano passado, em 2021, e agora voltando, e a experiência é sempre aquela de ser um grande privilegiado, porque quando a gente toca na experiência de fé das pessoas, a gente toca no próprio Deus. Então, puxe a cadeira, sente-se, se acomode. E hoje nós vamos ter a graça de ouvir o testemunho da irmã Ana da Cruz. Bem-vinda, irmã. Que Deus abençoe. Obrigada. Hoje tenho aqui em mãos um pouquinho da sua história, para que nós possamos também saber o que conversar. Eu posso confessar que eu já me senti muito impactado com aquilo que eu li. Eu estou aqui de modo muito sincero, ansioso em ouvir. Bem-vinda. Muito obrigada. Sua bênção. Deus abençoe. Eu saúdo a todos. Foi uma alegria também para mim. E particularmente, eu fico feliz quando Deus tem me dado a oportunidade de falar sobre essas coisas, porque a minha vida ela foi sempre muito permeada de voltas e reviravoltas. E aconteceram algumas, que eu vou dizer agora, mas então estar aqui ou estar em qualquer outro lugar podendo falar um pouco sobre isso, me dá a graça também de perceber algo que Deus falou ao meu coração já há algum tempo, que quando a vida faz um borrão na nossa história, Deus tem o pincel na mão para fazer do borrão uma grande obra de arte. Ele é o divino pintor, né? Então eu espero que esse tempo que nós vamos estar aqui partilhando possa servir para edificar, né, a vida de alguém que de repente teve a sua vida borrada, teve a sua vida manchada por algum atropelo, por algum percalço, mas saiba, Deus tem o pincel na mão e Ele é capaz de transformar qualquer borrão da vida numa grande obra de arte. E nós não temos dúvida disso, né? Eu posso dizer que eu sou prova disso na minha vida, na minha história, né? Vendo aqui também a sua história, posso dizer que Deus ele é esse divino pintor, como a senhora disse. Mas eu começo fazendo uma pergunta sobre algo que não é tão comum. Aqui está o seu nome, Irmã Ana da Cruz. Mas diz que a senhora tem 3 filhos e 2 netas. 2 netos. 2 netos. Como é que é isso? Como é que é essa história? Na verdade, eu sou uma leiga consagrada, né? A irmã Ana da Cruz é um onomástico, é um nome de consagrado. Meu nome é Ana Lúcia Alves de Souza. Quando eu me consagrei, que inclusive agora no mês de fevereiro eu faço 1 ano de votos canônicos. Mas como eu já tinha dito, eu fiquei 13 anos no Carmelo. Só que eu era de vida ativa, eu era terciária, não sou freira, né? Nem fui quando estava no Carmelo. Embora eu estava na antiga observância, acho que mandei umas fotos para a irmã, que eu estava de hábito, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como? Então, no Carmelo, algumas ramificações do Carmelo, de modo especial os da antiga observância, que é o antes da reforma de Santa Teresa, ainda preservam o uso do hábito. Então eu fiquei no Carmelo por 13 anos e usava hábito, mas sempre fui leiga, eu sou uma leiga. Sim. A consagração, ela veio depois da nulidade do meu matrimônio. Então eu me casei aos 16 anos, fiquei quase 20 anos casado, foi um tempo difícil, né? Tanto difícil que acabou culminando numa separação. Logo em seguida, eu como sempre fui muito ativa na comunidade, sempre tive uma vida de comunidade muito intensa, como o senhor narrou, eu fiz primeira comunhão muito cedo, enfim.
Então, eu me vi na, sei lá, acho que uma obrigação de consciência em fazer a nulidade do matrimônio. Que, não, né, não sei se felizmente ou infelizmente, não tive muita dificuldade, porque os motivos que fizeram a minha, que causaram a minha separação, também foram os que facilitaram, né? O processo da nulidade saiu muito rápido. A igreja, então, declarou inválido o meu casamento. E aí, desde então, eu tentei me achar, me encontrar. Porque, como eu sempre, desde muito pequena, né? Eu brinco que pequena eu sou até hoje, mas desde muito nova, hoje eu tenho 50 anos, vou fazer 51 esse ano, eu sempre tive desejo de ser freira, eu queria ser freira, queria ser religiosa. Só que os meus pais, até por falta de cultura, por falta de entendimento, eles nunca incentivaram a minha vocação. Mas eu ainda cheguei a fazer alguns encontros vocacionais, isso há 40 anos, né, muito tempo atrás. E aí, algumas irmãs, inclusive as paulinas. Cheguei a fazer alguns encontros nas paulinas e tal, mas naquela época os conventos eram mais restritos e não tinha essa gama de congregações como tem hoje, novas comunidades, então não tinha muitas opções. Enfim, acabou que também aí veio os percalços da vida, né? Com 7 anos eu sofri um estupro, depois aos 8 e pouco, inclusive o primeiro deles foi por um companheiro da minha mãe, então foi uma situação bastante dolorosa para mim. Depois disso vieram mais 2, o último foi com um rapaz que eu me relacionei quando eu tinha 14 anos, então foi 1 ano morando com ele, foi 1 ano sofrendo violência sexual, até que eu acabei saindo de lá, me fugi, me desesperado, foi quando eu sofri outro. E nesse mesmo dia eu conheci aquele que veio a ser o meu esposo. Então meu casamento foi muito circunstancial. Na verdade não foi por vocação, foi por circunstância. Se é o que eu posso dizer assim. Você eu morava tinha na rua. 16 anos na época. Não, eu tinha 15. Tinha acabado de completar 15. Então eu morei muito na rua, eu tive 2 como alcoólico, porque eu bebia muito, eu fumava muito. Eu nunca me prostituí, não usei droga, por muito que eu tinha medo. Tinha medo de morrer, tinha medo de ficar grávida. Mas as circunstâncias sempre me favoreceram isso, mas não. Enfim, e aí nesse dia, no dia que eu sofri o último abuso, foi quando eu conheci aquele que veio a ser o meu marido. Nos conhecemos, ficamos juntos em condições assim, completamente mundanos, assim, né, se é que eu posso usar essa expressão. E acabou que a gente resolveu, como dizem por aí, juntar os travesseiros. Só que nesse período eu já estava longe da minha casa, afastada da minha casa, morando na rua, de favor, na casa dos outros há muitos anos. Só que era uma coisa que eu nunca deixei de ir para a igreja. Às vezes eu brinco, quando eu vou pregar isso nos encontros de jovem, que eu saía da balada e ia para a missa. Muitas vezes cheguei na missa do domingo de manhã bêbada, muito doida assim. Aí eu brinco com o meu diretor de onde, irmã? Eu sou da Paraíba. Da Paraíba. Só que eu me criei aqui em São Paulo, né? Vim muito pequena para cá, mas meus pais, minha família, tudo é da Paraíba. E eu ia para a missa, assim, de ressaca. Meu diretor espiritual, meu patrão, meu amigo, é o padre Douglas Pinheiro, que o senhor deve conhecer. Ele diz assim, tu comia hóstia, você não comia, eu disse, comia hóstia. Eu era bêbada, mas era católica, né? Então eu brincava assim. Eu sei que comunguei muitas vezes indignamente, sabe, padre? Mas eu acredito tanto que Deus usou aquilo de forma tão misericordiosa comigo, porque desde que eu fiz a minha primeira comunhão, mesmo passando por tudo isso, eu fiz minha comunhão muito cedo, minha mãe nem soube, ela soube quase que no dia. Tô indo para a igreja fazer a primeira comunhão. E no dia da minha primeira comunhão, a minha catequista me chamou para ser catequista. Eu sempre fui muito falante, muito expansiva, gostava de conversar. Onde tinha padre eu queria estar junto, onde tinha gente rezando, as velhinhas do apostolado. Então eu estava sempre ali. Entrei para a Legião de Maria muito cedo, Perseverança, Mirim, esse negócio. Então eu sempre fui muito ativa, mas também fui muito traquina. Né? Assim, eu era muito, não sei se também porque eu não tinha freio, eu não tinha ninguém que me direcionasse. Né? Você tem irmãos? Oi? Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha, a Vera, tenho um irmão mais novo, o Leandro, que é o mais novo, o caçula dos homens, e o Marcelo. Somos eu e mais 3. Eu sou a caçula das mulheres. Pelo menos até onde a gente sabe, porque a minha história é muito doida, assim, que minha mãe casou várias vezes, meu pai também, então se somar os filhos tudo, dá um bocado mais aí. Mas que eu sei, que eu tenho conhecimento, são esses 3. Entendi. Então, para responder a sua pergunta, eu fiz esse né, contexto. Aí eu me separei, e como sempre tive esse desejo de ser religiosa, eu comecei a tentar achar um caminho que me
preenchesse, porque eu sabia que o casamento foi só não sei se eu posso usar essa expressão, mas eu creio que vocês vão entender, foi um tropeço, foi uma coisa que atravessou o meu caminho. Claro que Deus me deu 3 lindas filhas, eu tenho 2 netos, eu sou uma família linda. Foram quantos anos de casado? Eu fiquei quase 22 anos. 22 anos. Né? Bastante tempo. Suportei até quando foi possível. E aí me separei. Quando eu me separei, eu conheci o Carmelo. Não demorou muito, eu já ingressei na ordem. Naquela época nós ainda tínhamos apenas um sodalício, hoje nós temos 2 sodalícios na diocese, porque é o lugar onde a gente se encontra, né? Então hoje tem um sodalício numa paróquia vizinha, que foi onde eu ingressei. Um ano e pouquinho eu recebi o hábito e fui, consagrei minha vida toda. Com 10 anos de Carmelo, eu professei os votos perpétuos. Depois de 3 anos, eu entreguei o hábito, porque a vida missionária era muito intensa, como é muito intensa. Eu viajo muito, por conta até agora do Missão de Mulheres, o SARA, que eu sou fundadora. Então começou a tritar e eu não conseguia mais estar nos recolhimentos. Aí eu cheguei para o meu prior e falei, não tem condição. Né? E ele falou, eu entendo. Né? E aí eu acabei entregando o hábito. Me desliguei do Carmelo. Então eu sabia que vivia celibato, eu vivia a castidade já desde então, mas eu sabia que o meu voto só tinha validade enquanto eu estava na ordem. E até um dia eu brinquei, né, que eu falei que eu pedi Jesus em casamento. Falei para ele que eu não queria mais ser divorciada, que eu queria casar, que ele tinha que dar um jeito. E aí, quando foi um ano depois que eu tinha entregue o hábito, nós estamos em 2022, eu entreguei o hábito em 2018 para 2019. Sei que foi um ano depois, eu fiz essa oração. E eu falei para Jesus, eu quero ser sua esposa. Eu já bati cabeça demais. O Senhor me aceita agora, mas se larga, eu não quero mais saber do Senhor. Eu conto isso para os padres, que eu tinha chamado de rezar o rosário. Foi no dia de Nossa Senhora do Carmo. Aí eles falam, né? Eles falam assim, ué, não tem nem como Jesus não te querer, você pediu direto para a sogra. E aí, no outro dia, eu recebi um telefonema de um padre muito amado, que eu sinto muito hoje, ele não está mais conosco, ele faleceu. E ele que me deu todo o direcionamento. Né? Não, o direito canônico prevê a consagração para mulheres na sua situação. Porque eu não tinha nenhum impedimento canônico, tinha feito já a nulidade, eu tinha feito divórcio, meus filhos são maior de idade, eu não tenho ninguém que dependa de mim, nem financeiramente, nem afetivamente. Então, aí eu mandei uma carta para o senhor bispo, nosso bispo lá, Dom João Bosco, e ele muito solicitadamente me respondeu 4 dias depois, dizendo, sim, peça ao seu padre para fazer a sua regra, seu planejamento pessoal, me apresente, se eu aprovar, você casa. E foi um prodígio de fé mesmo, porque na minha diocese não tem nenhuma leiga consagrada por voto canônico. As poucas leigas consagradas que tem na nossa diocese são ligadas a institutos. Então são passionistas ou do movimento focolares, mas canônico, por votos canônicos, qual a diferença? A diferença é que por votos canônicos é o meu responsável, eu respondo direto ao senhor. Seu superior é o bispo. Isso. Por isso que eu pude me casar e agora eu pude me consagrar por conta desse processo. Então você é uma irmã com 3 filhos, 2 netos e com certeza um monte de outros filhos espirituais. Muitos. Inclusive sacerdotes. Muitos sacerdotes. Porque uma das regras da minha vida privada, da minha regra privada é a vida oblativa pelo sacerdote. Então, eu tenho muitos filhos espirituais, padres que frequentam lá a nossa casa, que me apoiam, me sustentam, sou muito feliz. Tenho muitos seminaristas, que inclusive muitos deles vão assistir depois, filhos espirituais, benfeitores, né, da obra, que eu vivo disso, né, eu vivo daquilo que nosso Senhor permite, então tenho sim, muitos filhos. Graças a Deus. Mas a gente foi lá na frente para entender aqui, mas toda a nossa história, toda a nossa vida, ela parte de ela tem as suas sementes, né? E tem aqueles que ficam ao nosso lado. Você falou algumas vezes aí da sua mãe, de algumas coisas que não foram lá muito boas. Não. Como é que era o relacionamento seu com a sua mãe? Na verdade, não havia, né? Se é que a gente pode chamar isso de relacionamento. Minha mãe era uma paraibana sangue quente, né, que tudo resolvia na base do chicote.
né? Então não era muito fácil, nunca foi muito fácil. Aliás, nunca foi fácil, né? Como eu disse, desde que eu me entendia por gente, aos 7 anos, eu via minha mãe tendo alguns outros relacionamentos com meu pai em casa, que depois eu descobri futuramente que nem era meu pai, enfim. E minha mãe era muito agressiva comigo, agressiva fisicamente falando, verbalmente falando, eram palavras muito doloridas e muitas surras, né? Até ontem eu fui gravar um podcast, eu contei só. Uma vez minha mãe me deu uma surra com uma galinha viva, né? Eu conto isso para os meninos nos encontros de jovens, eles riem demais, porque minha mãe não admitia nada que contrariasse ela. E eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, e minha mãe tinha um hábito de comprar frango vivo, coisa de nordestino, né? Que não gosta de comprar carne morta, nossa, comprar ela mesmo mata. E eu tinha medo, era uma criança, né? Então estávamos os 4 irmãos, assim, tudo ela botava na mesma proporção, mesmo prato, a mesma caneca, a mesma colher. Aí começou a querer chover, ela mandou ir tanger as galinhas, como diz lá no norte. Eu disse, não, eu tenho medo, mas achei que eu vou acabar com esse seu medo agora. Pegou a galinha pelo pé e ó, matou a galinha nas minhas costas. Minha Nossa Senhora. Eu brinco às vezes com os jovens, quando eu conto essa história, eles falam, coitada da galinha, não é? Então minha mãe era assim, eu brinco com as meninas, eu falo, minha mãe era muito criativa para me bater. Porque era assim, todo dia era assim, segunda era com a galinha, terça era com a panela de pressão, quarta era com a mangueira, quinta era o caixote de maçã. Você não fazia por merecer, não? Não, por incrível que pareça, não. Não era santa, claro, uma criança comum, como toda a traquina, arteira, que tem lá os seus... Mas não, muito pelo contrário, eu tinha muito medo da minha mãe. Então eu fazia de tudo para não ter que apanhar. Porque minha mãe não dava ela não perdia o tempo de dar uma chinelada numa criança, né? Ela pegava a caixa do sapato e já jogava na cabeça. E eu sempre havia no meu coração um questionamento. Por quê? Porque era só comigo. Entendi. Minha mãe teve o último marido da minha mãe, que é vivo até hoje, que a gente cuida dele lá, tem muito carinho por ele, já está idosinho. Tinha 2 filhos quando eles se casaram, 2 filhos menores. E minha mãe tinha também a nós, eu e mais os meus irmãos. Então, como os meninos eram mais novos, ela, quando casou com ele, ficou e nós ficamos com meu pai, eu e a minha irmã. Mas moravam todos na mesma casa. Era um negócio meio complicado, isso aí daria um outro programa para eu contar. E tudo bem. Então, nós morávamos todos ali. Então, os pequenos ficaram com ela e eu, com a minha irmã, que já éramos mais velhos, ficamos lá. Então, era muito difícil. Minha mãe já tentou queimar minha língua com colher quente, assim, esquentou a colher e ia pôr na minha boca, queimar. E isso, por incrível que pareça, não me causava ódio, me causava dor. Porque eu não conseguia conceber que uma mãe pudesse odiar um filho. Pode a mãe esquecer o filho que gerou e que amamenta? Então, eu já tinha essa consciência, porque eu ouvia isso na igreja. E eu ia para casa e dizia, mas não é isso que eu vejo na minha casa. Eu cresci assim, né? Minha mãe me deu, quando eu tinha 9 anos, ela me deu para um casal de homossexuais femininos. Então, se hoje isso já é difícil de trabalhar na cabeça de uma criança, que dirá 40 anos atrás, e eu tive que ver e conviver por algum tempo, depois eu fugi. Se perguntar como que eu cheguei em casa, eu não sei. Eu acho que meu anjo da guarda deve ter um GPS bom, porque me levou direto para casa. Que eu não sei nem como que eu cheguei lá, né? Mas cheguei de volta. E assim, ela vive me mandando embora, e bota na rua, tira da rua. E quando eu me envolvi com esse rapaz com uns 14 anos, ela realmente me pôs para fora de vez, né? Porque minha primeira experiência sexual foi com esse rapaz. Eu tinha 14 anos. E aí não teve jeito. Quando eu voltei de casa, eu tinha saído, quando eu voltei para casa, minhas coisas estavam todas jogadas na rua. Minhas roupas e tudo, ela me deixou nua na rua. Eu tinha pouco tempo, eu estava em formação, o corpo, então foi um constrangimento muito grande. Aí para onde que eu corria? Para a igreja. Quantas vezes eu chegava na igreja sozinha, entrava, ia para o sacrário, chorar, perguntava para Jesus, não estava entendendo nada. Nem eu sabia o que eu estava perguntando para Jesus, mas Jesus sabia, né? E sabe. E eu voltava para casa. E foi assim. Eu não tinha respostas. Até que quando eu conheci aquele que veio a ser meu esposo, e como eu tinha 16 anos apenas, eu precisava da assinatura dela. E aí eu fui pedir a ela que assinasse. Só que nesse intervalo eu já tinha ficado fora de casa, sumida, desaparecida há muito tempo. Eu pesava 42 quilos, né? Porque eu bebia demais, não comia muito pouco. Quando eu tinha, bebia, fumava,
né? Então era muito complicado. Essas coisas da bebida, do fumar, começaram depois que você saiu de casa? Depois que eu saí de casa. Porque na minha casa não tinha isso, graças a Deus. Nunca ninguém... Meu pai não era de beber, ela também não. Mas era na rua, né? Na rua você aprende tudo. Uhum. E aí eu fui pedir para ela assinar. Porque ela tinha que assinar para eu casar. E ela se negou e a gente teve uma discussão violenta. Só que nesse período eu já morava com ele, que eu fui morar com ele. Por conta até das circunstâncias, como eu disse, foi circunstancial. Mas eu também entendo que acho que Deus usou disso para me livrar do pior. Talvez eu não tivesse me casado, eu não estaria nem viva mais. Pelas pessoas que eu vivia, com quem eu convivia, enfim. E aí ela disse, não vou assinar, não vou assinar. E a gente começou a brigar, a discutir. Foi a última vez que ela me bateu, eu tinha 16 anos. E aí eu perguntei para ela, eu fiz a pergunta que eu queria ter feito a vida inteira e nunca tive coragem, porque eu tinha medo de direcionar a palavra para minha mãe. Eu tinha medo de falar com ela. Assim, se acontecia alguma coisa na escola, uma briguinha, um desentendimento, eu ficava apavorada, porque eu falei, eu não podia contar para ela, ela ia me matar. Eu lembro de uma vez que teve um desfile de 7 de setembro, né, e eu fui sem ela saber participar do desfile. Porque eu era uma criança. E aí eu tive a feliz ideia de tirar uma foto. E o fotógrafo foi lá em casa levar a foto. Ah, Jesus. Aquele dia eu apanhei com gosto. As redes sociais de antigamente era assim, né? Era muito complicado. Você não postava, mas a foto chegava lá na sua casa. Chegava, porque o cara ia levar, meu filho. Era mais rápido do que as redes sociais hoje em dia. Até porque ele precisava receber, né? Então tinha que levar. E assim, minha mãe era muito rígida. Eu recebi valores também da minha mãe. Eu me lembro que a gente passava em frente um barzinho, uma bodeguinha que tinha lá, de um senhorzinho que vendia doce. E a gente nunca tinha dinheiro. Eu tive uma infância muito pobre, muito difícil. Ele levava pão com tomate para a escola, pão com açúcar, sabe, coisas assim. Então eu cresci o olho no doce, mas nunca tinha. Aí um dia ele me deu um doce de leite, que eu gosto até hoje. E eu tinha tanto temor pela minha mãe que eu não comi. Eu levei o doce para casa, para dizer para ela que eu tinha ganhado um doce. Eu podia ter comido no caminho. Ela não ia nem saber, né? Não. Aí cheguei em casa, ela pegou eu pelo cabelo, me arrastou pela rua e me levou lá no bar. Enquanto o homem não disse que eu não tinha roubado aquele doce, de que ele tinha realmente me dado o doce, ela não deixou eu comer. Só que nessas alturas o doce já estava todo... Enfim. E aí eu fiz essa pergunta para ela. Mãe, o que eu fiz para a senhora me odiar tanto? E isso nós vamos saber daqui a pouquinho, né? Porque assim, irmã Ana, a sua vida dava um grande livro. Já me falaram isso. Não sei se a senhora tem intenção, mas seria um bom livro, né? Porque o que eu tenho percebido, conforme a senhora vai olhando, vai contando, é um Deus correndo atrás. Isso. Né? A história, a vida, as pessoas, ora impedindo, ora trazendo, ora levando, né? Mas é um Deus correndo atrás da senhora. É como uma frase que eu já ouvi de São Paulo. São Paulo, ele era incansável em buscar aquele que o buscava. A senhora ainda não sabia? Não. A senhora estava em dúvida ainda de tantas coisas, né? Tinha se envolvido com essas pessoas, mas ao mesmo tempo queria ser freira e tarará, tarará. Mas o que realmente era isso? Né? O que realmente tinha, principalmente com essa figura, a figura da sua mãe. Daqui a pouquinho a gente volta e você vai saber um pouquinho mais da história da irmã Ana, né? Que é uma história que você vai rapidinho no banheiro, ou se nem tem tempo, nem precisa, só vir aí na cama, né? Por causa do horário, e daqui a pouco a gente volta para saber o desfecho dessa história. Eu não sei você, mas eu estou aqui ansioso e extremamente empolgado com a história da irmã Ana, não somente pela história, irmã, mas pela maneira que a senhora conta, né? A senhora conta de uma forma que nos coloca na sua história.
Isso é eu falo porque já ouvi muitos testemunhos aqui. E às vezes a pessoa conta a sua própria história assim como se fosse a história de alguém. Não, a senhora conta a sua história e faz com que a gente entre dentro dela. Então não vou nem fazer pergunta. E aí, o que que deu? Tudo que a cena dos próximos capítulos, né, dessa saga. O que acontecia entre a senhora e a sua mãe, de verdade? Então, quando nós tivemos essa discussão, isso já passado já bastante tempo, eu estava com 16 anos, já estava morando com esse rapaz, que foi o pai das minhas filhas, e nós tivemos uma briga assim, muito violenta. E nessa discussão eu fiz essa pergunta: o que eu fiz? Qual é a razão de todo esse ódio? E ela olhou para mim e disse, detalhe, minha mãe já é falecida, né, faleceu vai fazer 7 anos. E ela olhou para mim e disse: o seu grande pecado, o seu grande crime foi ter nascido. Nossa. Eu estou falando para o senhor aqui, eu já fiz uma pregação ontem falando sobre isso, um podcast. Eu falo e eu escuto isso. A voz dela ainda ecoa, mas eu digo, hoje eu não sofro mais. Quando eu me lembro disso, eu olho e vejo aonde Deus trabalhou. E aí, falei, então, aí ela me conta, então, no calor dessa discussão, que ela tinha sido violentada e que eu era fruto desse estupro. Então, eu não sei se vocês conseguem acreditar nisso, mas aconteceu dessa forma. No momento que minha mãe liberou essa palavra para mim, isso já tem 36 anos, eu estou com 50 anos, foi 34 anos. Naquele momento eu senti que toda aquela vida de fé, que ainda inconsciente, como o senhor dizia, e foi realmente inconsciente. Hoje eu entendo que Deus, foi muito bonito isso que o senhor disse, ninguém nunca tinha dito isso para mim, mas achei fantástico. Quando o senhor diz, era Deus correndo atrás de você, de fato, eu perseguia um Deus que estava fora, mas ele estava dentro. Santo Agostinho diz isso, né? Eu te procurava fora, mas o senhor estava comigo o tempo todo. E hoje eu tenho essa certeza, porque se Deus não estivesse na minha vida, eu não estaria nem viva. Eu brinco às vezes assim, que eu falo, ou eu estava morta ou eu estava presa. Porque eu me envolvi com gente muito ruim, com gente que não tinha índole alguma, enfim. E aí eu disse para ela, mas eu não pedi para nascer. Ela falou, eu sei, nem eu. Então naquele momento, eu digo que o Espírito Santo abriu a minha visão. E tudo passou a fazer sentido. As surras, os xingamentos, as tentativas de me matar, como ela já tentou. Tudo isso, ali é como aquela palavra na Sagrada Escritura que diz que o Espírito Santo convence o mundo do erro, do pecado e da justiça. Naquele momento eu senti o Espírito Santo dizendo, então, olha, era por isso. Não sei se eu consigo, mas para mim foi muito claro. Foi como um telão que se abriu diante de mim. E acabou também sendo um perdão dado de forma inconsciente. Foi. E foi o perdão, eu ia chegar nisso. E foi isso que converteu a minha mãe. Porque até então minha mãe era aquela católica, como eu disse, de terço, do velório do vizinho, de ir na Aparecida do Norte uma vez por ano para comprar almofada, sabe, aquela coisa assim. E levava o frango, era isso. Minha mãe era essa católica, né? Tinha aquela devoção, entre aspas, né? Nossa Senhora Aparecida, não sei assim, que, né? De quem não é coisa nenhuma diz que é católico e faz uma coisa dessa. Era minha mãe. O meu pai, embora não se dizia católico, meu pai era muito piedoso. O seu pai... É o que até então eu achava que era, né? Entendi. Quando eu dizia meu pai, gente, é aquele que me registrou, que me amou, que cuidou de mim, tá? Porque o meu mesmo, não sei. Então, e aí ele era muito piedoso, ele tinha uma dificuldade auditiva, então ele dizia, eu vou para a igreja não, quando eu escuto nada que o padre fala. Mas meu pai era aquele homem capaz de se emocionar com o último capítulo da novela. Sabe? Se morria um ator, ele dizia, ei, bichinho, morreu. Esse pai morreu não, o pai tá ganhando dinheiro para morrer. Na outra semana ele vai aparecer vivinho, fique tranquilo. Aí quando aparecia, ele dizia, homem, não é mesmo, ó. Falei, então, meu filho, queria pagar para mim para eu morrer toda semana. Então meu pai era muito sensível, meu pai se emocionava com a chuva, meu pai chorava quando morria alguém, né? Uma coisa que a minha mãe já não tinha, essa sensibilidade. Mas enfim, então naquele momento Deus começou esse processo em mim. E detalhe, meu pai morava comigo. Porque meu pai, depois que eu me casei, eu me levei para morar comigo. Porque meu pai já era idoso na época. Meu pai morreu, se ele tivesse vivo, ele estaria com 103 anos.
Mas na época ele tinha 69, 30 anos, não, mais ou menos, né? Era bem idosinho já. Ele veio para morar comigo. E ele morou comigo até eu me separar. Aliás, mentira, quando ele se separou, quando ele morreu, eu estava casada ainda. 20 e tantos anos atrás. E morreu comigo. E ali era como se tudo se cessasse. Como se eu ficasse muda a toda e qualquer outra voz que a minha mãe dissesse, qualquer outra coisa que ela dissesse. E eu sei que ali, naquele momento, toda aquela vida de fé, embora tivesse sido uma fé inconsciente, uma fé destrambelhada, que eu ia para a igreja bêbada, que eu ia para a igreja para brigar com Jesus, para tentar entender o que estava acontecendo, que na verdade nem sabia quem era o Senhor, mas Ele sabia quem eu era. Tudo era como se Jesus dissesse, então, agora você entende por que eu não deixei você se perder, eu permitia que você viesse para a missa de fogo, que você viesse da balada e entrasse na fila da comunhão com bafo de pinga, então, porque se você não fosse isso, eu não estaria aqui agora. Eu tive essa convicção. E ali Deus começou um processo de perdão. E eu vou dizer para o Senhor assim, sem nenhuma presunção, eu não tive dificuldade em perdoar minha mãe. Não tive. Porque aquilo aumentou em mim a capacidade de amá-la. Porque você entendeu o porquê de tanta agressividade, Exato. tanta indiferença, Isso. porque até então é como se ela visse em você o fruto do que ela tinha sofrido. Eu era, exatamente. Eu era o reflexo da dor. Né? É como quando você olha para uma cicatriz e fala, isso aqui doeu. Uhum. Nossa, isso aqui doeu. Então, quando ela olhava para mim, o que ela via no meu entendimento? O constrangimento, a vergonha, a dor. Muito bem. Então, os anos foram se passando, ela assinou, muita luta, ela assinou o casamento. Eu me casei, passei quase 20 anos casada, foi uns anos piores da minha vida, porque não foi fácil, meu ex-marido tinha sérios problemas de caráter, enfim. Depois eu tive 3 filhas, a Maria Clara, que é a mais nova, a Ingrid, a mais velha, e a Érica, que é a do meio. Me deram 2 netos, então são uma família muito bonita, a gente se amou muito. E veio a separação, pulando aí a história para fechar. Veio a separação, aí eu entrei pro Carmelo, fiquei esses 3 anos no Carmelo, depois toda aquela história que eu acabei antecipando no início da nossa conversa. Só que aí o que aconteceu? Quando foi agora, quando eu digo agora, eu estou falando de meses atrás, né? Alguns 4 ou 5 meses atrás, estava almoçando com 2 sacerdotes muito queridos lá. A gente foi comer alguma coisa, conversando, e eles gostavam de ouvir as minhas histórias. Toda vez, irmã, você tinha que contar isso. Eles falavam, irmã, você tinha que gravar um livro, irmã, eu escrevi um livro, enfim. E a minha mãe tinha 2 nomes. Tinha documentos com 2 nomes. Uma coisa meio confusa. E ela nunca gostou, padre, de confusão, minha família estava cheia. Tirei que fazer uns 3 programas desses para contar. E aí ela não gostava de tocar nos... Né? Então, assim, eu vou dar nomes fictícios aqui para não ficar chato, né? Então, era a Maria e a Antônia. Então, mas o documento o meu documento, o meu registro de nascimento estava com a Maria, mas na verdade ela chamava Antônia. E aí, um dos padres do nosso amigo falou assim, irmã, se fosse você, eu ia atrás desse negócio. Vai que a senhora foi sequestrada. Vai que a senhora foi traficada. E começou a encher minha paciência. Falei, padre, não, esse assunto já está encerrado. Minha mãe já está morta, os ossos não devem ter nem cinza mais. Larga isso para lá. Ah, não. E se essa mulher aí tiver dinheiro? E se ela for uma fazendeira de café, a senhora vai morrer pobre, vai ir da providência de Deus? Vai, não, irmão, vai. E ficou falando na minha cabeça. Cheguei em casa, falei, Jesus. Mas eu não tenho mais parentes vivos, assim, da parte da minha mãe, quase que nenhum. Eu me lembrei de uma prima que tem, que mora na Paraíba. E eu fiz uma chamada de vídeo com ela, uma paraibana doida, estabanada. E eu disse, mulher, me diz uma coisa. Aí eu comecei a contar a história. Ela, por que mãe tinha 2 nomes? Ela disse, eita, lá vem tu com essa história. Aí eu falei, me conta. Ela contou que minha mãe tinha assumido a identidade da última mulher do meu pai. Meu pai casou 3 vezes. E agora teve um rolo lá, eles se separaram. Minha mãe casou com meu pai e assumiu a identidade dessa pessoa. Só que cidade pequena, de interior e tal, ninguém se importou e foi levando a conversa. Aí foi nascendo os filhos e ela nos registrou com o nome da Antônia. Com o nome que ela tinha assumido, não com o nome sim, dela. Sim, com o nome que ela tinha assumido da segunda mulher do meu pai. Meu Deus. Tanto que todas nós, os 4 irmãos, temos o nome dessa mulher. E que não era. Nossa Senhora, dá confusão. Aí tudo bem, vamos fazer o quê? Minha mãe já morreu, eu não vou ficar levantando essa lebre. Aí eu disse, mas e o estupro? Quando foi que aconteceu o estupro?
Eu não vou fazer o gesto que ela fez com todo o microfone, o rapaz vai me bater. Mas ela deu um tapa assim no peito. Eu disse, estupro? Oxente, que história é essa de estupro? Não teve estupro com nenhum, não. Aí eu disse, não, peraí. Ela falou, Ana, nunca houve estupro. Agora, uma coisa eu posso lhe garantir, tu não é filha de seu João, não. Seu João era meu pai. Ave Maria. Aí eu disse, não, pera. Pera, digo eu. Pera. Vamos respirar. Calma, minha gente. Calma. Que a gente tá só sendo, como eu gosto de dizer, privilegiado com essa história. Calma. Era, não era, foi, não foi, chegou, não chegou, partiu, não partiu. O que é? Aí eu vou fazer uma pergunta agora. Quem é você, mulher? Eu sou alguém que Jesus usou de muita misericórdia e foi me puxando assim, ó, e me deu uma identidade de filha. Porque todo o resto eu já não sabia mais. A única coisa que eu sabia é que eu sou filha de Deus, né? Porque nessas alturas do campeonato, depois que eu já tinha passado mais de 30 anos. Você já não tinha sua mãe? Já não tenho mais a minha mãe, já não tenho mais meu pai nenhum. Porque até então eu tinha 4, agora nenhum dos 4 eu sei quem é. Porque minha mãe teve os 3 maridos, mas o oficial, que era o marido dela, que supostamente era meu pai. Então nenhum dos 4 é. Ela disse, não, nunca houve estupro. Ainda ela brincou, ela falou assim, mas faz tua mãe ter estuprado alguém, porque a tua mãe era fogueteira. Gostava de namorar, vivia ralando nos canaviais, não sei o quê. Aquelas coisas nordestinas, né? Ela falou, não houve estupro, não. Tua mãe casou. Aí eu soube que a minha mãe já tinha casado lá na Paraíba, tinha tido um filho, esse filho tinha morrido. E ela começou a me contar essas histórias. E eu tenho essa memória, que meu pai trabalhava na CEAGESP, aqui de São Paulo. Trabalhava com planta, né? Com coisa de jardinagem. Então, 2 vezes por semana ele não dormia em casa. E vinha os funcionários que dormiam lá na minha casa. Se é que o senhor me entende, a minha mãe acolhia os irmãos em casa. Muito bem acolhidos. E nessas acolhidas, em Betânia, na minha casa, né, eu nasci dessas conversas aí. Mas não houve estupro. Houve relacionamentos levianos da parte da minha mãe, e que desses relacionamentos eu nasci de alguma coisa ali. Mas não era o meu pai. Até porque, desde que eu me entendo por gente, que meus pais dormiam separados, viviam em cômodos separados. E desde que você se entende por gente, você tem essas 2 figuras. Essa mãe e este pai. Sim, que você... que para mim é ele. Era ele até a tua mãe falar que você era fruto de um estupro. Sim. Para ele, nada, eu não mudou nada. Para mim não mudou nada. Ele continuou sendo o meu pai. Tanto que ele faleceu sem nem saber. Sim. Nunca contei, amava, era meu velhinho de olho azul. Eu sempre achava que tinha uma coisa errada porque ele tinha olho azul. E eu, quase preto, baixinho, pequenininha, e ele grandão, louro, do olho azul. Mas Jesus é o Senhor, né? Então vamos que vamos. Eu achava, puxa, é minha mãe, porque eu sou a minha mãe todinha, baixinha, invocada e tal. E ele, alto, louro, do olho azul. Uma coisa muito estranha. Mas enfim, nunca questionei isso, né? Porque eu amava meu pai. Amo, né? A memória dele, enfim. E aí, tanto que ele morreu sem saber. Aí aquilo me tirou o chão, né? Porque uma história que para mim já estava toda resolvida, perdoada, curada. Perdoar eu não tive dificuldade. Agora, para mim curar eu tive muita. Porque isso deixou marcas na minha história, né? Assim, difíceis de tratar. Questões de afetividade, sexualidade, memórias, traumas, tudo foi muito difícil de trabalhar. Eu passei por muitos processos de cura interior, eu fiz muitos retiros, eu me submeti a muita coisa para poder hoje dizer com um bom humor, porque hoje eu conto com bom humor, mas não foi sempre assim. Nos primeiros anos era difícil falar disso sem chorar, era difícil falar disso sem sentir dor. Hoje eu falo rindo mesmo, porque Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu sou fruto do amor de Deus. Eu digo com convicção, quando eu olho para a minha história, eu dizia isso ontem, que quando eu olho para a minha história hoje, Padre, eu entendo que eu estou exatamente onde Deus queria que eu estivesse. E que eu sou a prova viva de que quando Deus determina algo na vida de alguém, pode tomar os caminhos que tomar, Ele chega. Fiel é Deus para concluir a obra que em nosso favor Ele começou, né? Diz o Salmo 137, que é um salmo que permeia a minha vida. Então, eu digo isso por essa questão do aborto. Se fosse verdade a questão do estupro, ela podia ter me abortado.
Mas ela dizia, eu te achei no lixo. Eu ouvi minha mãe dizer isso muitas vezes. Estava passando, tinha uma caçamba lá, um trem mexendo, achei que era um gato. Eu fui ver, era você, tinha deixado você lá. Eu ouvi várias vezes minha mãe dizer isso. Mas quando ela me contou, tudo passou a fazer sentido. Então, peraí, que agora... Então, sua mãe dizia, durante um bom tempo na sua vida, que você foi achada. Não, mas era para me ofender. Ela fazia aquilo para me ferir, entendi. né? Ah, você é um estouro de camisinha, ela dizia para mim. Você não devia ter nascido, não. Eu achei você numa caçamba de lixo. Devia ter deixado você lá. Então, era coisas que ela fazia para machucar, né? Ou depois eu tive toda essa certeza. Bom, enfim. Aqueles dias me custaram 15, 20 dias de calmante, de terapia, né? Porque eu fiquei muito bagunçada. Uma coisa que eu já tinha como certo, de repente eu vi que não era nada daquilo que eu tinha entendido que era a minha história. Então, acho que pior do que ter uma história ruim é não ter nenhuma, né? Então, porque você já estava na sua terceira versão, né? Agora eu estou na terceira versão. Você está na terceira versão. Eu espero que seja a última, não apareça mais nenhuma novidade, né? Então, e aí fui me recuperando, fui me levantando com a ajuda dos padres, dos irmãos, da terapeuta, fui juntando os cacos e caminhando. E foi quando eu disse, né, o que nós conversávamos no início do programa, que aí um dia nós estávamos rezando. Eu, meu querido Padre Douglas, que é meu amigo, alguns irmãos, nós estávamos rezando. E eu estava destruída naquele dia, porque eu não tinha mais história, eu não tinha mais identidade, eu não sabia mais de onde que eu vim, para onde que eu ia, eu não sabia mais nada. E aí Deus falou isso ao meu coração, na boca desse sacerdote, disse, se a vida fez um borrão na tua história, eu tenho o pincel na mão, para transformar o que a vida borrou numa grande obra de arte. Então hoje eu tenho a plena convicção de que eu sou fruto da vontade soberana de Deus. Ele imprimiu em mim a quem eu sou. Hoje eu entendo que eu não sou aquilo que minha mãe dizia, que as pessoas diziam, nem sequer aquilo que eu dizia acerca de mim mesmo. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim, como diz Santa Teresa. Então, se o senhor me perguntar hoje, como você está? Feliz. E é interessante você falar isso, porque assim, muitas vezes a gente precisa dizer na nossa vida quem somos, mas também quem nós não somos. Isso, é isso. Eu não sou o que minha mãe me dizia que eu era. Eu não sou fruto de um estupro, não sou fruto de uma violência, não sou fruto disso. Enfim, a gente precisa também dessa... dentro do nosso processo de assumir a nossa identidade, né? Pelo menos eu sempre parto de 3 perguntas. Quem eu sou, quem eu não sou, quem eu quero ser. Quem eu sou? Terezinha responde, sou o que Deus pensa de mim. Mas durante a história, durante a vida, durante as minhas escolhas, durante aquilo que foram colocando na minha vida, né, eu também preciso chegar a um determinado momento e dizer quem eu não sou. Mas a minha vida a cada dia é uma oportunidade que Deus me dá e quem eu quero ser. E hoje Deus, dentro de tudo isso, porque tem pouco tempo que você soube, né? Da terceira identidade. Meses, coisa de meses. Terceira identidade. Como é que isso hoje... Porque uma coisa foi quando você soube com seus 16 anos de idade. Lá você estava vivendo uma vida completamente distante de Deus, ao mesmo tempo querendo ser de Deus, mas era distante, enfim. Como é que é saber isso hoje? Que hoje você já não sabe mais nada. Pelo menos no nível terreno, humano, você não sabe. Padre, naquela época foi chocante, mas eu tinha algo em que me apegar. Eu tinha algo em que me justificar. Ah, tá, então é isso porque é isso. Ó, minha mãe fazia isso por causa disso. Hoje eu já não tenho mais essa justificativa humana. Eu não tenho minha mãe viva para perguntar, eu não tenho meus pais mais para perguntar. Então eu prefiro entender aquilo que Paulo diz. Todas as coisas concorrem para o bem. Deus podia ter deixado essa história morta, mas se Ele aprove a vontade de Deus levantar mais essa história, é porque ainda tinha algo que precisava ser acabado. Entende? Então, levantou, me destruiu, emocionalmente foi muito difícil, mas eu continuei caminhando, porque hoje talvez não faça mais tanto sentido como fazia. Doeu,
né? Porque, assim, essa questão da paternidade sempre foi muito conflitante. Eu nunca tive um pai, dizer assim, pai, mãe, né? Aquele modelo, não tinha. Mesmo com esse pai lá em casa e ela, eles eram separados, viviam se atritando. Minha mãe teve vários extras, né? Relacionamentos extras conjugais, e eu via isso. Inclusive, um dos homens que me violentou era um dos maridos dela. Ele destelhou a casa onde nós morávamos, numa casa bem pobre. Ele destelhou a casa e caiu em cima de mim. Eu estava na cama. Eu tinha 7 anos. E quando eu fui contar para ela, ela me bateu, enfim. Né? Então, assim, naquela época eu tinha argumentos, vamos dizer assim, para justificar tudo aquilo. Né? Mas também a minha cabeça era outra, a minha maturidade, que eu praticamente não tinha. Né? Hoje não, hoje quando eu olho e percebo, doeu muito. Mas eu acho que só foi mais um episódio que Deus queria fechar esse ciclo. Porque se não fechasse, eu acho que isso uma hora ou outra ia acabar vindo à tona de alguma maneira. E é verdade, né? Isso. Conhecereis a verdade, a verdade vos exatamente. E foi de uma forma até bem humorada, foi através de 2 sacerdotes, quer dizer, poderia ter sido de uma forma mais trágica, mas não foi. Então eu vejo que em tudo isso também teve bondade de Deus. E o lema da minha consagração, quando eu me consagrei, eu escolhi uma frase de uma beata austríaca, chamada Beata Bárbara Marx. Ela é de Viena. Ela tem várias frases, mas uma delas que permeia a minha vida. Mais que tudo, vale a vontade de Deus. Então eu atribuo a Deus tudo, eu ponho na conta dele tudo. O que é, o que não é, eu boto na conta dele. Falo, Senhor, o Senhor é Senhor de tudo. Eu não tenho domínio mais, eu não tenho governo de absolutamente nada. Entende? Eu gosto muito de usar aquela expressão de Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas na verdade quem tomou não foi Deus, foi o diabo, né? Mas eu dou a Deus o mérito, não tem problema. E o bonito de tudo isso, irmã, é justamente porque assim, independente da ocasião, o que importa é a vontade soberana de Deus. Se foi com um, se foi com outro, se foi com quem quer que seja, Deus a quis. E a quis também para que nascesse daí do seu coração um carisma que é dele. Que comunidade é esta que nasceu? Missão Sara para mulheres. Ela nasceu há 7 anos, né? A minha madrinha Thalia Tereza é uma das consagradas da missão. Nasceu através de uma irmã nossa lá muito querida, que foi a precursora desse trabalho com mulheres na nossa diocese, a Maria Cristina. E aí eu fazia parte disso. Eu estava sempre ali rezando, tocava, então eu sempre animava os louvores, os encontros de oração. Só que aí, de repente, eu comecei a ser chamada para ir pregar, para dar testemunhos e tal, enfim, e comecei a ir. E a coisa começou a ficar séria, assim, ficou a ficar grande. E sempre tinha uma meia dúzia de doida lá igual eu, que eu brinco com elas, que onde eu vou eu carrego comigo, vamos. E foi essas irmãs, por isso que essa beata é uma das patronas da nossa, porque é muito semelhante à história dessa beata conosco. Ela também fez a mesma coisa, saiu da Áustria, veio para o Rio de Janeiro, passou 50 dias no navio, morreu metade, passou por 3 pandemias e sofreu, mas o negócio, hoje ela é fundadora, né, de uma obra chamada Filhas do Imaculado Coração de Maria. Então sempre teve essas irmãs que embarcavam comigo, vamos, tem um retiro para a gente ir e tal. Só que chegou um momento que os convites começaram a vir para eu pregar um retiro todo, para eu fazer direcionamento, para eu fazer direção espiritual para mulheres, aquela coisa toda. Então eu comecei a investir nisso, então eu fiz cursos de direção espiritual, eu fui me aperfeiçoar, fui crescer, fiz teologia, fui trabalhando. Só que eu percebi que a coisa começou a ficar exigente, então eu comecei a pedir para Jesus, falei, Senhor, então o Senhor me manda abraço, porque eu não dou conta. E foi aí onde Deus começou a ver essas irmãs, que até então eram voluntárias, colaboradoras, passaram a ser missionárias, né, assim, braços comprometidos. Então nós começamos com 8, hoje nós temos 35 irmãs. Né? Isso aqui é até o Sacramental do Sara, que é Nossa Senhora das Dores, que é a patrona do nosso ministério, que surgiu no dia 15 de setembro, que é dia dela. E aí depois disso abriu 2 vocacionais, né, que aí as irmãs vieram, tivemos um tempo de preparação de 1 ano e tudo, agora renovaram os seus compromissos o ano passado, em setembro. Então hoje nós temos as nossas reuniões mensais, que acontecem todo primeiro sábado do mês, na Paróquia Nacional de Fátima, lá em Jandira, do nosso padre, o padre Douglas. Ele não é o meu pároco é o padre Leonardo, porque eu pertenço à Diocese de Osasco. Lógico, a Jandira também pertence à Diocese de Osasco, mas o trabalho com mulheres está todo concentrado lá. Em Jandira.
Padre Douglas que nos acolheu lá. E aí nós fazemos esses atendimentos espirituais, né? Atendimentos por cura e libertação, aconselhamento, direcionamento. E a minha casa, a casa que eu moro, desde a minha consagração, se tornou a casa da missão. Então lá tem turnos de oração, tem missa, os padres vão rezar a missa lá. A gente faz, no segunda-feira tem oração intercessória pelos padres, terça-feira tem atendimento, a casa está sempre acolhendo pessoas, padres que vão lá para passar um dia, que reza com a gente. Então a casa se tornou essa casa de Betânia, né? Essa casa de cura. O Sara hoje vai completar 7 anos, em setembro agora faz 7 anos. Então a gente se reúne todo primeiro sábado. Nós temos umas psicólogas que nos auxiliam, médicos que nos dão suporte, né? Nós estamos ainda rezando para que Nosso Senhor nos dê uma casa maior, para a gente possa acolher, porque o meu desejo aí agora, a gente está rezando para que Deus prepare, para que a gente trabalhe com mulheres em situação de presídio, que isso já era uma coisa que acontecia, mas por conta da pandemia ficou bastante restrita. E aí as irmãs, tem umas que vieram, ficaram. Tiveram outras que vieram, beberam do carisma, receberam a cura e seguiram o seu caminho. Então o Sara, ele é uma missão de transição e de permanência. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua história. Eu fico imaginando se nós tivéssemos aqui mais tempo e de contar todas essas coisas com detalhes, é assunto. Mas o que fica para mim é justamente isso. Quando Deus quer, Deus quer. Ele faz. Não importam os meios que Ele usa. Você que está me vendo agora, você tem um para quê que Deus quis neste mundo. Não importa o ambiente que você foi criado, não importa as situações, não importa nada, absolutamente nada. A única coisa que importa é a vontade de Deus. E esta é soberana. Então dê espaço para a vontade de Deus agir na sua vida. Irmã, que Deus abençoe a senhora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero agradecer muito mesmo, porque eu posso dizer, como eu disse no começo, que eu estava ansioso em ouvir a sua história, porque eu tinha aqui apenas o papel, mas eu não imaginava também, porque nós estamos nos conhecendo agora, não imaginava que a senhora ia me colocar dentro da sua história. Uma alegria poder fazer o senhor participar dessa letra. Eu que agradeço. E que Deus abençoe muito. Amém. E se você quiser mais informações sobre isso, como é que faz? A gente tem a página no Instagram, Missão Sara para Mulheres. Missão Sara. Missão S-A-R-A. Missão Sara, S-A-R-A. Pronto. Esse Sara tem uma de sarar e Sara também por conta das mulheres da Bíblia. Missão Sara para Mulheres no Instagram, Missão Sara para Mulheres no Facebook. Tem o meu perfil pessoal, que é Ana Lúcia Alves. Se você que vai assistir esse programa depois quiser um dia nos visitar, todo primeiro sábado do mês, às 10 horas da manhã, paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Jandira, em São Paulo. Começa com a missa e depois a gente está lá rezando. Muito bom. E todos os outros programas, Gente de Fé, de toda a programação da Canção Nova, você também pode acompanhar em qualquer dia, em qualquer lugar, na palma da sua mão ou onde você estiver, pelo Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser.